Tá aí, gente. Está iniciando mais um quarta-feira aqui de culto ao Senhor, né? Mais um Esperança em Cristo, portanto, paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Começando aqui com essa musiquinha aqui que as crianças, geralmente da igreja, né, as mais antigas, aprenderam aqui junto com o Diante do Trono, né? O pessoal aí dos anos, finalzinho do início dos anos 2000, né? Aprendendo ali a decorar os textos, os livros, melhor dizendo, da Palavra de Deus. A gente está ainda nessa comemoração do Dia da Bíblia, né? No último domingo agora, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Então, nosso culto hoje aqui ele tem uma temática também dentro desse sentido, como foi na semana passada. Então, você é o nosso convidado a estar aqui com a gente, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, partilhando seus pedidos de oração. A gente sempre ora no final do culto e também esses pedidos eles ficam registrados aí, né, no YouTube, e aí a gente tem a oportunidade, as pessoas que entrarem, né, a liderança da igreja vai estar lendo ali, a gente vai orar por você também. Eu sou o Michel, né, pastor Michel, líder Michel, o nome que você quiser dar. Você está aqui com a gente na Igreja Batista Nova Esperança, aqui na Penha, na comunidade da Vila Cruzeiro, aqui no Rio de Janeiro. Então nós somos uma igreja que estamos aqui desde 1983 ensinando que Jesus é a única esperança da Vila Cruzeiro, a única esperança para todo aquele que crê, não só, obviamente, os da Vila Cruzeiro, mas todos aqueles que nele creem. Nós estamos aqui nessa missão aqui para pregar o Evangelho, testemunhar do amor de Cristo. Esse é o nosso objetivo aqui e graças a Deus porque você está aqui com a gente. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos fechar os nossos olhos, coloque agora a sua vida diante do Pai, abre agora esse espaço aí na sua casa para que o Espírito Santo possa falar com você, faça desse seu momento agora, dessa 1 hora, seu momento com Deus, ore, busque ao Senhor nesse momento, fala, Deus, fale comigo, me orienta, me mostra o caminho a seguir, me abençoa, toma minha casa. Peço ao Senhor agora para falar contigo. Vamos orar, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesse momento, podendo adorar o Senhor, celebrar o Senhor. Deus, muito obrigado. Fale ao nosso coração nessa noite. Deus, nós abrimos o nosso coração para que a Tua palavra encontre morada, restaure, transforme, mude histórias, Senhor Deus, nessa noite. Senhor, esses que estão nos assistindo, que ainda não convivem, né, com a igreja de Jesus, ainda não tem uma intimidade, né, algo mais próximo do Senhor, que a partir de hoje, Deus, que eles possam escolher servir ao Senhor. Esse meu irmão em Cristo que agora me ouve, que me assiste, que o Senhor possa abençoar a sua casa, guardar a sua casa, que o seu Espírito Santo possa entrar agora em cada lar, Deus, em cada lar, independente aí do credo, independente aí da forma de pensar, que o Senhor possa entrar agora em cada lar, fazer morada, transformar vidas, Senhor. Essa é a nossa oração dessa noite, que qualquer espírito contrário que bata retirada agora, em nome de Jesus, e que a Tua presença seja a única a reinar nessa casa, nesse lar, nesse local que se transforma agora em um local de culto, a partir aí do celular, a partir da TV, do tablet, do computador, desse e dessa que me assiste agora. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor agora? Vamos lá? Vou passar aqui para o pessoal do louvor e vamos adorar ao Senhor nessa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né, nessa quarta-feira, para louvar o nome do nosso Deus. Você, onde você estiver, você pare nesse momento para poder adorar o nome do nosso Deus, exaltar e bendizer o seu nome. Vamos louvar? De todo meu coração.
nesse momento de adoração, declare a soberania do Senhor, esse Deus tão grande, tão misericordioso, que ainda assim se importa, né, conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória a Deus. Amém. Tá aí, nosso Deus é um Deus tremendo, maravilhoso, graças a Deus. Precisamos sempre adorá-lo, servi-lo, amá-lo. É por isso que nós estamos aqui também, para adorar, para servir ao Senhor, para prestar um culto a Ele. Você aí de casa, do seu trabalho, e a gente aqui na igreja, prestando esse culto a Deus. É muito bom poder usar a tecnologia em prol do reino de Deus. É muito bom a gente poder, em meio à pandemia, né, em meio a situações e a adversidade, né, questões que às vezes a gente não consegue se reunir fisicamente, a gente consegue driblar isso, né, através da tecnologia. É óbvio, gente, a gente também não está aqui para alterar, né, a comunhão, falar assim, agora vai ser para sempre assim. Não, não é. Então a gente precisa, obviamente, ter dias de comunhão pessoal, mas a tecnologia ela nos ajuda, né, a criar essa, né, a dosar essa balança dos dias atuais. Às vezes, por exemplo, aqui no caso da nossa igreja, né, a tecnologia, a gente investe nela desde 2011. Então, quando veio a pandemia, a gente não foi pego de surpresa. Então, a gente já estava preparado. Tanto que na semana quando houve a quarentena obrigatória, lá em março, dia 19 de março, a gente, né, os trabalhos da igreja se encerraram. Eu lembro que no dia seguinte a Igreja Católica também encerrou, depois uma grande denominação evangélica também encerrou seus trabalhos, né? A gente na semana seguinte, né, no domingo, nós fizemos um culto aqui, né? Só eu, Daniele, Vinícius e Larissa ali na parte técnica, e eu e Daniele aqui ministrando. Está no histórico aí. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente, né, foi uma coisa diferente, e naquela época a gente já estava, deixa eu ver, não, ali tinha alguns dias, né, estava acho que mais ou menos uns 7 dias, que nós nos infectaríamos, né, com o coronavírus. A gente pegou bem no início da quarentena. Então, ali no início, acredito eu que naquela semana, ali naquele domingo, mais 7 dias, nós passaríamos por situações muito ruins, né? Eu perdi meu sogro, então foi muito complicado. Mas a gente fica pensando, né, que apesar de toda uma lembrança assim, negativa, às vezes que vem, né, tristeza, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque das coisas ruins que acontecem, nem coisas boas surgem, né? E além de muitas coisas boas, né, que nós conseguimos tirar dessas situações terríveis,
Uma delas também foi a questão da igreja estar preparada, né, assim, pelo menos estruturalmente, né, para um momento como esse. A gente viu muita igreja, muitas lideranças desesperadas, caramba, como que a gente vai fazer? E graças a Deus a nossa igreja estava, né, bem preparada, toda a glória ao Senhor, né, porque nós somos apenas aqui, eu como pastor, né, como um líder, eu sou apenas um instrumento, então o Senhor vai nos orientando. Às vezes a gente compra briga, né, olha, poxa, precisamos comprar isso, precisamos adequar a igreja à tecnologia, precisamos colocar o culto online, precisamos fazer isso às vezes, né, óbvio que é uma democracia, mas graças a Deus eu tenho irmãos aqui, membros, né, da nossa igreja que são mais achegados que irmãos, então é uma grande família mesmo. Nós não somos robôs teleguiados, né? Cada um tem a sua opinião. Muitos chegam assim para mim, Michel, não concordo com isso, mas eu vou caminhar contigo, vamos lá, vamos ver. E graças a Deus que essa igreja que o Senhor nos deu para liderar é bênção. E aí, né, com esses propósitos, né, projetos, desde ali de 2011, uma coisa foi levando a outra, né? Não imaginaríamos lá em 2011 que chegaríamos nesse patamar, mas o Senhor, ele nos caminhou, né? Uma coisa foi acontecendo, né, no momento certo, e aí a gente começou a transmitir os cultos ali, depois de ter Facebook, depois de ter canais, depois de ter redes sociais. Aí foi mais ou menos ali em 2016 que a gente começou as nossas transmissões online. E aí uma coisa boa, né, daquele início ali, né, foi que nós fizemos esse culto aqui, transmitindo, e foi tão bom, assim, eu lembro que muitos irmãos, né, assistiram aquele culto, né, comentaram. Aí na semana seguinte nós fizemos uma live com um psicólogo, né, falando sobre a quarentena, né, essa questão da ansiedade. Eu não tinha nem sido acometido ainda de ansiedade, né, do transtorno de ansiedade que veio por causa do Covid, né. Depois os cientistas aí confirmaram que o Covid traz umas sequelas, uma delas é ansiedade, essas coisas assim, e a gente já falava disso naquela época, né, tentando ajudar o público de alguma forma, enfim. Então, falando nesse tópico aí do uso da tecnologia, sempre abrindo nessa observação, esse parênteses, né, nunca pode, né, essa forma de culto que nós estamos tendo aqui, ela pode acontecer numa quarta-feira, né, num culto de meio de semana. Tem muitos irmãos que moram longe, outros estão em faculdade, estão em trabalho, né, estão em outras coisas, mas através dessa possibilidade online, a gente tem como acessar o público distante, né? Então, às vezes aqui nos cultos de quarta-feira, antes da quarentena, antes da pandemia, nós víamos com os cultos muito vazios, né? Muitos irmãos trabalhando, estudando, às vezes tinha festas aqui, às vezes tinha questão de tiroteio, então a gente tinha essa dificuldade das pessoas virem até aqui e irem embora por volta de 10 horas, 10h30. Mas aí, né, essas coisas aconteceram, a gente viu aí que a gente encontrou um formato que já era um desejo meu, né, eu já estava pensando nisso, não sabia como eu ia fazer, como que iria acontecer, e a quarentena veio e deu essa luz maior, né? Então era uma coisa que Deus você vê como Deus trabalha, né? Então as situações vão acontecendo e as coisas vão ocorrendo, e aquilo que eu estava pensando em fazer antes da quarentena foi efetivado aí com esses problemas que ocorreram. Mas voltando aqui à observação, parênteses, isso nunca pode substituir o encontro pessoal do ser igreja, né? Você ser igreja. Então, por isso que domingo é inegociável, né? Estamos aqui no domingo, principalmente nos dias de ceia, nos momentos em que nós afirmamos mais a comunhão. Você que é membro de alguma igreja, até que participa aqui com a gente carinhosamente, não deixe de ter a comunhão, de fazer a comunhão, de ser a igreja de Jesus, aí onde você é bênção, aí onde você é membro. Não deixe de fazer isso, não deixe. Há uma semana, pelo menos uma vez por semana, vá à sua igreja lá como igreja, né? Glorifique a Deus ali, sirva ali, procure o seu líder, o seu pastor, e fala: pastor, eu quero ajudar de alguma forma, em que eu posso ajudar? Se você tem muita dificuldade, a questão de escala de trabalho, pelo menos uma vez por mês, separe aquele dia para você ir na igreja. Não deixe de ser igreja, sabe por quê? Escute o que eu digo, é uma palavra pastoral. Se você deixar de ser igreja, se você ficar dependente apenas do online, né, constantemente, não usar apenas como um socorro, emergência, alguma coisa assim, e ficar constantemente no online, sem presencialmente ser igreja, escute o que eu estou te dizendo, você vai esfriar na fé, vai acontecer, vai. Deus, eu acredito que a misericórdia dele é infindável, né?
Eu acredito que só em casos muito específicos, né, países ali onde há uma perseguição constante, que a igreja não pode se reunir, mesmo assim, com todo aquele perigo, aqueles irmãos, eles dão um jeito deles de se encontrar de alguma forma, porque o calor ali, ele se faz necessário. É muito difícil, é quase que impossível você ficar 100% online todo o tempo. Imagina um aconselhamento, uma troca, não dá. Você pode falar ali no telefone 2 horas, vai ajudar um pouquinho, mas aquele abraço, né, insubstituível, aquele aperto de mão, o soquinho às vezes não tem como. Então, glória a Deus por podermos celebrar o Senhor e hoje, né, nessa oportunidade aqui, né, não descartando todas essas orientações que eu dei para você, mas você tem hoje a oportunidade de ser igreja, né, dessa forma aqui, né, substituta, momentânea, né, ou, né, para esse dia específico, mas abra o seu coração, compartilhe os seus pedidos de oração, o pessoal está entrando aí, né, compartilha aí, deixa escrito aí, por mais que às vezes eu não ore, né, especificamente por cada um, às vezes a gente corre e não fala de todos, mas deixa escrito aí, né, porque a gente está sempre ali participando do chat ali, né? Tem irmãos que às vezes eu coloco para me ajudar aí no YouTube, para comentar, então exatamente para me ajudar, né, nesse corre-corre aqui, tá bom? Então, escreva aí, coloque seus pedidos de oração, participe com a gente, né? A gente sempre faz esse apelo, irmãos da Igreja Batista Nova Esperança, ajudem, participem. A gente quer ver você aqui também sentado, adorando a Deus, buscando a presença de Deus, pregando. Isso não é um trabalho só meu, do Epifânio, da Jaque, às vezes da Daniele, não. Isso é um trabalho de toda a igreja. Então isso é bom, é agradável ao Senhor. Mas a gente tem um desafio para o mês de janeiro aí, ó. Você que foi desafiado, ó, o tempo está passando, ó, dia 15 já, e aí? Preciso da ajuda de vocês, vocês sabem o que é. Então, continue nos ajudando em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente, para a nossa dinâmica da IBD? Vamos lá? Tá aí, gente, nossa pergunta de hoje. Como a Bíblia foi escrita? Como a Bíblia foi escrita. Estamos com o tema aí do dia da Bíblia ainda, né? Como foi escrita a Bíblia? Aí eu coloquei 4 opções aí, ó. Já vai pensando aí, cabecinha, vai colocando aí, ó. Hoje o culto vai ser mais dinâmico e mais rápido, ó. Ao longo do ministério de Jesus, os discípulos foram escrevendo todos os livros. Essa é a opção A. Opção B. Vamos para a opção B. Durante aproximadamente 100 anos, um grupo de 70 profetas escreveram a Bíblia. Letra C. Ao longo de 1.600 anos, 40 autores diferentes escreveram toda a Bíblia. Ou letra D. Durante 5 séculos, a Bíblia foi escrita por 70 escribas e 12 apóstolos e alguns profetas. E aí, gente, pensem. Qual é a resposta para essa dúvida? Como a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita? Tem muita gente que tem dúvida, gente. Sabia disso? Deixa eu colocar o time aqui. Vamos lá, para você pensar, hein? Música de suspense para você aí, ó. Pense, pense, pense. Pense, 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 cabecinha. Como a Bíblia foi escrita? Muita gente tem dúvidas sobre essas questões. São questões básicas, né? Para um estudante da Palavra de Deus. Como será que as Escrituras chegaram até nós, né? Como foi esse negócio aí? Pensa aí e fala pra gente aí, ó. Pense, pense, pense. Como será que a Bíblia foi escrita? Ao longo do ministério de Jesus, os discípulos foram escrevendo todos os livros? É a letra A. Letra B. Durante aproximadamente 100 anos, um grupo de 70 profetas escreveram a Bíblia. Letra C. Ao longo de 1.600 anos, 40 autores diferentes escreveram toda a Bíblia. Ou letra D. Durante 5 séculos, a Bíblia foi escrita por 70 escribas e os 12 apóstolos e alguns profetas. Olha aí, gente, o tempo acabou. É rápido, né? E aí, povo de Deus, vocês que estão online aí comigo, e aí, galera aí do YouTube, como que tá aí? E a resposta aí, escrevam, 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 o tempo já acabou, mas vou dar um tempinho para vocês pensarem, vai aí, ó.
Que será? Como que a Bíblia foi escrita? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Ah, Michel, a Bíblia foi escrita de uma outra forma que não está escrita aí. Não, calma aí, querido. É uma dessas opções aí. Vamos lá. Como a Bíblia foi escrita? A, B, C ou D? Vamos para a resposta então? Já dei tempo bastante aí para vocês pensarem. Se você acha que foi a letra B de bola, você errou. Não é a letra B de bola. Se você acha que foi a letra A, também não foi. Então está entre a letra C e a letra D. Então, qual seria a resposta certa? 3, 2, 1. Aê, gente! Ao longo de 1.600 anos, 40 autores diferentes escreveram toda a Bíblia. A letra C. Falamos disso aí já nas EBDs. Vocês lembram lá de trás? Falamos sobre isso, gente. Eu acredito aí que não foi tão difícil para muitos, porque o pessoal aqui da Nova Esperança está afiado nisso aí, porque a gente já falou tanto desse assunto. Ó, a Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos aí 1.600 anos. Foi de 1500 a.C. até meados ali de 100 depois de Cristo. Foi em línguas diferentes. Qual é a língua diferente? Hein? Pensa aí, escreve aí. Vou falar agora não, hein? Por aproximadamente 40 autores. Teve boiadeiro, teve rei, teve profeta, e foi um monte de gente. Teve pescador, né, em épocas diferentes, com estilos e gêneros literários variados. Você sabe o que é gênero literário, né? Poesia, revelação, né? Literatura apocalíptica, escritos históricos, Pentateuco. São gêneros literários diferentes. Então tá aí, gente, a nossa resposta. Aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. As línguas aí, obviamente, né, para quem talvez tenha escrito aí, né, você sabe que tem aí o hebraico, o aramaico e o grego. Né, são as línguas aí que a palavra de Deus foram escritas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Então você aprendeu mais um pouquinho aí da palavra de Deus. Olha que bênção. Deixa eu tirar um negócio aqui que eu esqueci de colocar aqui o nosso videozinho aqui, gente. Aqui, ó, isso aqui, ó. Eu esqueci, gente. Agora entrou aqui o o nome do culto que nós batizamos aqui de quarta-feira, né? Esperança em Cristo. Tá aí, gente. Graças a Deus por isso. Gente, para quem está chegando aí, chegou depois, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a nossa igreja. A gente sempre abre esse espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre o que é a Nova Esperança, né? Quem somos nós? Eu gosto sempre de botar isso nos vídeos de quarta-feira, porque para o público que nos assiste, né, que entra aí por acaso e não nos conhece. Então tá aí o site da igreja, www.batistanovesperanca.com. É o site da igreja. A igreja tem site. Às vezes tem uma pessoa que me procura, Michel, CNPJ da igreja, qual é? Michel, você uma vez falou sobre uma matéria aí, sobre Cosme e Damião, você falou aí sobre São Jorge, você falou aí sobre São Sebastião, Michel, Halloween, às vezes algumas coisas desse sentido. Michel, quem foi o pastor, né, na época de 90, por ali e tal. Então, ó, tá tudo no site da igreja, batistanovesperanca.com. Ali você encontra os links para as redes sociais, ali você encontra informações sobre a igreja. Se você quiser ofertar de alguma forma, saber os dados da igreja para isso, também estão lá, está a conta da igreja lá no PagBank. Também lá você encontra, por exemplo, o telefone da igreja, 2199-157-2387. Né? Se você quiser entrar no WhatsApp da igreja, também tem link para lá. Então, quer dizer, o portal da igreja, onde concentra todas as informações ali sobre a igreja. Isso é uma facilidade, porque a igreja, qualquer organização, independente de ser igreja ou não, precisa ter informações na nuvem, né? A famosa nuvem, precisa estar disponível para todos que queiram ter acesso. A gente já teve muitas pessoas nos conhecendo através do site da igreja, prestador de serviço, amigos que queriam falar com a gente de alguma forma, então vem ali através do site da igreja. As redes sociais às vezes caem,
né? Às vezes tem um problema ou outro, então está ali o portal da igreja, né? No servidor específico, então você pode aí nos contactar. Tá aí também o Pix da igreja para quem quiser nos ajudar, né? Tem sempre o QR Code, né? Domingo geralmente a gente coloca também aqui na quarta, ó, tá sempre aí disponível para aqueles que quiserem nos ajudar de alguma forma. A tecnologia do QR Code já está muito comum, então não precisa nem a gente ficar explicando muito, o pessoal já conhece. O Pix aí fez aniversário de 1 ano, né? A gente está desde novembro do ano passado usando o Pix. Assim que entra uma tecnologia nova que possa ser bênção, que possa ajudar a divulgar, a ajudar, né, a trabalhar, né, aqui a nossa missão, a gente sempre está usando, não temos problema nenhum quanto a isso, faz parte da missão da igreja. Então, muito obrigado aí para todos que nos ajudam. Nós sempre temos algum irmão aí em Cristo ou amigos que não são cristãos que nos ajudam. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Todas essas ofertas, elas sempre vão para suprir as necessidades eclesiásticas da igreja, patrimoniais e sociais. Então, muito obrigado aí pela ajuda de todos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se você quiser deixar seus pedidos de oração, coloca aí no YouTube, pessoal aí do YouTube, aí, os membros da igreja também, ó, nunca se esqueçam de, você que é membro da igreja aí, ó, Adriana, Tia Sandra, a galera aí, companhia, Daniele, Nadia, o pessoal que está sempre com a gente aí, né, os membros da igreja de uma forma geral. Se vocês puderem ver um visitante aí participando aí das lives, seja no domingo, seja na quarta-feira, por exemplo, todo domingo, muitos não sabem, né? Mas o nosso trabalho, né? A gente trabalha a semana toda, gente. É uma canseira só, mas graças a Deus porque a gente está fazendo para Jesus e para abençoar a sua vida. Mas, por exemplo, quando termina o culto de domingo, geralmente domingo e segunda, quando não dá tempo no domingo, na segunda eu assisto o culto, entendeu? Eu assisto, porque às vezes eu estou em movimento aqui, não dá para, às vezes, correndo, né, resolvendo questões, né, tem aqui a mídia, né, eu estou sempre dando o suporte também, ajudando o pessoal aqui, a gente tenta treinar um ou outro, aí não dá para pegar tudo, então a gente senta, vê, então a gente está sempre vendo ali o que pode melhorar, então a gente sempre faz isso. Então, nas quartas-feiras, os pedidos de oração. Então, por isso que é importante. Escreva, anota também, me ajudem nisso. Anota os pedidos de oração, leva para os cultos de terça, leva para os encontros com mulheres. Orem, vamos orar uns pelos outros. Isso é dinâmica. O trabalho que a gente exerce na internet, ele não pode ficar limitado só aquilo ali, né? Às vezes, não. Participe, entendeu? Participe. Tanto você que está em casa que não pôde estar na igreja, pega ali os nomes, dá uma palavra. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, ore por mim. Escreve lá, fala assim, irmão, aqui é o fulano, ó. Vou orar por você também, tá? E essa pessoa se sente até bem, porque a pessoa está ali assistindo o culto, tá acompanhando, ela fala, poxa, legal, a igreja ali tá de alguma forma ali dinamicamente, né, se envolvendo, se relacionando comigo. Isso é importante, tá, irmãos? Então, ajuda nesse sentido aí também. Isso faz parte do evangelismo, tá? Isso é evangelismo. Então, eu já falei de púlpito que a quarentena, a pandemia, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mudou o mundo, isso é fato, mudou o mundo. Muita coisa vai mudar a partir de agora. E quanto tempo essas restrições, no nível mais alto ou mais baixo, a gente não sabe quanto vai durar. Então a igreja precisa se adaptar a esse novo momento. Graças a Deus, muitas congregações entenderam isso e já estão investindo em tecnologia. Tem irmãos aí que tem igrejas que não podem acontecer, né, por conta de muitos idosos, e têm feito seus cultos 100% online, é uma necessidade, aquela palavra que eu dei no início. Tem situações que a gente precisa ver qual é a necessidade, o mal menor, né? Então, a gente precisa tomar conta dos idosos. Então, as igrejas estão acordando, estão investindo. Então, parte da arrecadação da igreja, que é para obras sociais, para estrutura física, agora está sendo separado também para essa área, porque se faz necessário. Então, ó, meus amigos pastores aí, muitos estão se atentando para isso, é bom. Então, a igreja está mudando aí, muitos irmãos, muitas igrejas que tinham preconceito com isso, já não tem mais. Isso é evolução, e a gente precisa entender essa área também, tá bom? Então, nos ajude aí, irmãos em Cristo, a orar uns pelos outros. Amém? Então, nós vamos passar aqui para o nosso momento da palavra, e eu já volto aqui com vocês. Momento da palavra, gente. Vamos lá? Separei um texto aqui para ler com vocês. Deixa eu colocar ele aqui na tela para ajudar vocês que por acaso
visitante, né, que não tem acesso à Bíblia, se você tem a Bíblia, você vai abrir ela aí. Então, abra a palavra de Deus, né? Hoje o culto ele tem essa temática também sobre a questão da Bíblia. Salmos 147, gente. Salmos 147. Abre a tua Bíblia aí, ó. Salmos 147, versículo 12, versículo 15 a 18. Vamos colocar aqui na tela para todos observarem. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Vou colocar na Almeida século 21, que eu acho que fica mais fácil, é mais popular também, né? Deixa eu ajeitar aqui, para que todos consigam assistir direitinho. Deixa eu levantar um pouco aqui. Ó, Salmos 147, 12, 15 e 18. Presta atenção aí na leitura desse texto aí, ó. Louva o Senhor, Jerusalém. Louva o teu Deus, Sião. Sião, um sinônimo ali para Jerusalém, que é o Monte Sião que ficava ali em Jerusalém. Então, de novo. Louva o Senhor, Jerusalém. Louva o teu Deus, Sião. Versículo 15. Vamos para o versículo 15. Vamos pular aqui. Esse Deus, né, quem envia pela terra o seu mandamento, a sua palavra corre com grande velocidade. Versículo 16. Ele dá neve como lã, espalha a geada como cinza. Versículo 17. E faz cair o seu gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio? Aí vem o versículo 18. Ele manda a sua palavra e os derrete. Faz o vento soprar e as águas correm. O foco aqui, gente, é a palavra de Deus. É a autoridade que sai do Senhor. É a palavra de Deus. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder de Deus enviar a sua palavra, dar a ordem, né? Manda a palavra à terra, né? Dá ordem à terra. E a sua palavra, como diz o versículo 15, corre veloz, né? Avança. Eu gostei muito desse versículo 17 e 18. Voltando aqui, ó, 17 e 18, ó. E fez cair o seu gelo em pedaços, né? E faz cair o seu gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio? Ele manda a sua palavra e os derrete. Faz o vento soprar e as águas correm. Imagina um frio, aquele frio terrível. Eu estava vendo uma foto, eu gosto de astronomia, né? Então eu vi uma foto, acho que foi ontem? Foi ontem. Vi uma foto ontem que mostrava um local, né, uma escola na região norte da Rússia. Então, assim, o ambiente, né, o clima mais frio da Terra, alguns acreditam que é lá para a Sibéria, aquela região de lá, né? Então era mais ou menos por ali. Então, 52 graus negativos, gente. Se você coloca qualquer coisa úmida do lado de fora, em poucos segundos já começa a cristalizar em gelo, né? Cristalzinhos de gelo, começa a congelar, um frio terrível. Né? Uma vez eu vi uma matéria num canal sobre conhecimento e falava, né, uma pessoa foi num lugar, uma região que dizem ser a mais fria do planeta, que é naquela região ali da Rússia, e falou que era uma coisa terrível, as pessoas não podem sair de casa senão morrem, então é muito frio. Então eles lá estão muito acostumados, mas a pessoa que chegou lá falou, olha, sofri coisas terríveis porque era muito frio. Então imagina, aquele frio terrível, Deus lança a sua palavra e o gelo derrete. Deus, é só para você ter um entendimento da poesia hebraica aqui através do salmista. Gente, falando aqui sobre a palavra de Deus. Deus, no início de tudo, no início da humanidade, Deus ele dá uma ordem para o homem. Ele fala para o homem, não. Foi assim lá em Adão e Eva? Não. Ele dá uma ordem para o homem. Mas o homem, ele, na sua teimosia natural, né, ele resolve desobedecer. E ele acha que com aquela pequena desobediência não ia dar muita consequência em cima. Ele achava que não ia dar nada. Só que olha o problema que deu. Com essa atitude do homem, ele descobre algo que até hoje,
né, ele inventa, melhor dizendo, né, algo que até hoje a humanidade teima em fazer, que é o achômetro. O ser humano ali em Adão e Eva inventou o achômetro. E quando uma pessoa acha alguma coisa, é muito difícil de uma, né, tirar esse achômetro dela. Então o ser humano é assim. O ser humano achou que aquela pequena desobediência não ia acarretar em nada. E aquilo ali criou uma avalanche de consequências físicas no planeta e também espirituais. Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que aconteceu. Mas, como diz a música que nós cantamos aqui, o Criador, né, o Deus Todo-Poderoso, apesar de toda a glória que ele tem, ele se importa com esse grãozinho de areia chamado planeta Terra. Então ele criou tudo isso, né, esse esplendor. Quem trabalha na área de coisas naturais, né, engenheiro ambiental, biólogo, naturalista de alguma forma, né, se a vida acadêmica da pessoa ela é inclinada para essa área do ambiente, essas pessoas vão escrever e assinar embaixo como o planeta Terra é lindo, como as coisas criadas, a natureza, os animais, são coisas perfeitas. Eu estava na casa da minha concunhada, Renata, né, e nós estávamos vendo uma pequena ninhada, né, não sei se pode se chamar assim, né, me perdoe os que conhecem mais, eram 2 gatinhos que nasceram, os outros faleceram, né, mas aí ficaram 2 gatinhos. É impressionante aquela coisinha tão pequenininha, como eles já têm ali dentro deles ali uma desenvoltura para poder fazer aquilo que eles vão viver a vida deles toda fazendo, né? Procurar comida, se pendurar nas coisas. É muito engraçado como cada ser tem a sua individualidade, né? Tem suas características, a sua dependência, a sua independência, né? Se você estudar o ser humano, vai ver que o ser humano é o ser que nasce mais bobinho que tem. Ele é o mais carente de cuidado. Se você bota um ser humano num quarto fechado depois que nasce, ele morre. Ele precisa de alguém para ajudá-lo. Se você pega uns animaizinhos e você deixa eles ali ao vento ali, cara, a própria mãe já induz, empurra, né? E ele, é claro que, né, 100%, né, vai ter um que vai ser mais fraquinho que o outro, mas assim, os animais já foram feitos já para se virar. Então você vê que cada um tem suas características. Foi Deus que criou tudo isso. A sabedoria de Deus, através da palavra de Deus, né? A ordem que ele deu e as coisas foram criadas. Então, apesar de toda a glória de Deus, Deus se importou com esse planetinha, né? Pequenininho, esse grãozinho de areia, né? De terrinha, e Deus ele fez todas essas coisas maravilhosas, nos fez com essa maravilhosa excelência, né? Criou a gente de uma forma tão extraordinária. O próprio Salmo também, né, ele fala sobre, tem poesia de salmos que falam sobre essa grandiosidade da criação que Deus proporcionou. Então ele cria a gente e coloca a gente nessa terra. Só que Deus, ele não criou a gente e falou assim, agora dá o teu jeito. Ele nunca fez isso. Desde o início, Deus deu o norte para a humanidade. O problema é que o ser humano é muito teimoso. Deus sempre quis, sempre trouxe para ele, se aproximou dele, tentou se aproximar, deu o norte, mas o ser humano sempre quis, como posso dizer, criar o seu próprio caminho, fazer bater cabeça, eu vou ficar aqui tateando, tentativa e erro. Na verdade foi assim, e não foi assim que Deus criou as coisas. Ele sempre criou almejando um propósito específico, Deus. Você pode ver que a revelação máxima de Deus, né? Esse lado de Deus, né? De mostrar a direção, esse momento máximo, ele se mostrou quando Jesus Cristo veio aqui na Terra. O próprio Deus, ele se humilhou, deixou a sua glória, poder, né? E veio aqui para a Terra 100% homem, 100% Deus. E ele abdicou por um determinado tempo o seu poder absoluto, né? Ele tinha o poder de Deus, ele podia chamá-lo quando ele quisesse, mas ele se abdicou de toda essa glória para que ele pudesse viver uma vida humana, mostrar o caminho para a humanidade, para que o homem pudesse ser salvo, para que o homem pudesse novamente religar-se a Deus. Então foi em Cristo essa expressão máxima desse cuidado de mostrar o norte para a humanidade.
Voltando um pouco antes, você percebe que em todo o Antigo Testamento, antes de Cristo, né, que Deus sempre quis mostrar o caminho para a humanidade, mas a humanidade sempre quis o lado oposto. Vocês viram isso, né? Em vários momentos. Você vê que Deus ali, através dos profetas, através ali das mensagens faladas, através das escrituras que estavam começando a ser criadas, né? Através dos relatos, né? E daquilo que Deus estava se revelando ao povo de Israel, que foi um povo escolhido por Deus para ser essa porta de entrada da bênção para toda a humanidade. Aí você vai para o Novo Testamento. O que Jesus foi fazendo, né? Foi sendo registrado, depois todos os seus atos, todas as suas palavras, né, pelo menos aquelas que puderam, né, e que Deus assim quis que fosse registrado, porque João fala que se fosse registrado tudo, nenhuma biblioteca do mundo, né, nem toda a biblioteca do mundo caberia. Então aquilo que Deus quis que fosse registrado, foi registrado. Você percebe que depois os apóstolos, eles também, para orientar a igreja, os seus escritos foram organizados, foram relatados. Depois dos apóstolos, os primeiros cristãos, né, os líderes que vieram depois ali dos apóstolos, né, chamados pais da igreja, né, também ali com seus ensinos, colocando em prática toda a liturgia dos apóstolos, todos os ensinamentos, as doutrinas dos apóstolos começaram também ali a ser colocadas em prática na igreja. Então tudo isso, Deus deixou registrado para que a igreja, para que todo aquele que crê em Cristo pudesse ter o norte. Deus nunca abandonou a humanidade. Deus sempre deixou um norte. Quando nós olhamos textos como esse, de Salmos, que fala do poder da palavra de Deus, quando fala sobre a autoridade que vem de Cristo, que vem de Deus, de Cristo, né, do Espírito Santo, nós precisamos entender isso. Todos os registros estão aí, como nós lemos aqui na Bíblia. A Bíblia, hoje, que é esse conjunto, né, dessas experiências, da revelação que Deus deu para a humanidade, Deus deixou escrito para que nós pudéssemos ter essa orientação. Está hoje na língua mãe de cada país, né? Eu não vou falar dados aqui para não errar, mas a Bíblia é o livro mais traduzido da história da humanidade. A Bíblia é o livro mais impresso. Ele foi o primeiro a ser impresso lá em Gutenberg, né, na impressa de Gutenberg. E ele é o mais impresso do mundo. Ele está disponível em centenas, em milhares, melhor dizendo, de línguas pelo planeta todo. Existem várias que ainda não tem, mas vai chegar ainda lá. Mas você pega um celular e você tem aí a possibilidade de, através do celular, acessar diversas línguas, né, de traduções da palavra de Deus pelo mundo todo. Se você baixa, por exemplo, não estou ganhando, né, nada com isso, mas se você baixa, por exemplo, o aplicativo, eu sempre falo errado o nome, né, YourVersion, né, se você baixa aí, por exemplo, o aplicativo mais popular da Bíblia, YourVersion, né, ele tem o ícone dele é Holy Bible, né? Então, se você entra ali, você baixa aqui, ó. Deixa eu ver se rapidamente eu consigo abrir aqui. Eu estou sempre monitorando o tempo aqui para a gente não exceder. Mas, ó, se você abre aqui, você procura aqui a linguagem que você quer ler a Bíblia. Gente, é muita coisa. Olha, tem muita linguagem. Você pode entrar aqui em qualquer idioma aqui, ó, e você vai caçar aqui diversas linguagens que a palavra de Deus tem. E através, ó, qualquer pessoa de qualquer país aqui, ó, podia navegar aqui, ó. Olha quanta língua tem aqui, ó. Muita coisa. Ó, só aqui passando olho rápido aqui, ó. É porque está na língua deles, né? Então tem aqui, ó, francês, holandês, né? Deus, né? Germano, Alemanha, italiano, ó, mandarim, chinês, japonês, e muita coisa aqui, gente. Não vou ficar citando aqui, é muita coisa. Então é a disponibilidade que nós temos hoje. Olha que benção. Olha que benção. A Bíblia é como se fosse, ó, está até escrito aqui, ó, a Bíblia, a revelação do Criador ao homem, sua carta de instrução. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui com vocês, ó. Aproveitar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu tenho aqui isso aqui. É que o reflexo aqui da luz é muito grande, ó. Deixa eu baixar aqui, ó. E tem isso aqui. Tem isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Obviamente que não, né? Isso aqui é um manual de instrução de um dispositivo qualquer. Tá aqui, ó, manual de instrução.
aqui eu tenho uma bússola, né, que pode medir aí os pontos cardeais, né, pode medir aqui, né, o norte, sul, leste, oeste, os azimutes, né, você pode ver tanto as cartas celestes, as questões territoriais, né, tá aqui, ó. E você tem aqui no smartphone, né, você tem aqui o que a gente chama de GPS. Você consegue ver aqui o GPS. Então, ó, GPS, bússola, azimute e manual de instruções. O que eles têm em comum? O que esses caras aqui têm em comum? Todos eles, você já sabe, né, você é inteligente, mas todos eles mostram, vou até colocar aqui, gente, ó. Aqui, ó. Todos eles mostram uma direção a ser seguida, orientam aquele que está usando eles, mostram a orientação a serem seguidas. Existem frases assim que eu já ouvi, né, que diz mais ou menos assim, que um crente que não estuda, não ler a Bíblia, isso tem que tocar fundo no nosso coração, hein? Tem que tocar fundo no nosso coração. Um crente que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, é como um explorador sem bússola. Ele não vai encontrar o caminho, ele vai se perder. Essas frases, elas precisam martelar no nosso coração. Elas precisam causar reflexão. A gente precisa refletir sobre isso, pensar e mudar a nossa rota. Né? Uma bússola, ela nada serve se eu pegá-la e colocá-la no meu bolso. Ela não tem funcionalidade. O manual de instrução, se eu não lê-lo, ele não tem funcionalidade. O GPS, se eu não usá-lo, né, se eu não colocar ele em prática, também não tem funcionalidade. Então, tudo isso não tem função se eu não utilizar. A Bíblia é a mesma coisa. O homem, ele se perdeu. O homem, ele quis tatear o seu próprio caminho e sofre as consequências disso até hoje. Você que está me ouvindo hoje, que não participa de nenhuma igreja cristã, né, que não é crente, é a expressão mais pública aí, né? Não é crente, não é membro de nenhuma igreja. Você que é crente ou foi cristão e está afastado, né, está abandonado. Se você não tem a prática, se você deixou da prática de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de deixar que Deus direcione a sua vida, se você deixou isso para trás, chegou a hora de você dar uma meia volta. Chegou a hora de você pegar a sua bússola, isso é a palavra de Deus, e começar a lê-la e começar a meditar nela para você ter direção na sua vida. Porque se você continuar da forma que você está, você vai se perder cada vez mais. E como eu disse nessa palavra aqui, Deus está sempre querendo se relacionar com o homem. E Jesus foi o ápice disso, né? Foi a prova mais que concreta do que Deus quer que o homem faça, que o homem seja orientado, que o homem caminhe pelo caminho certo. Por isso que Jesus disse lá na sua palavra, na direção, né, na bússola espiritual de todo aquele que reconhece Jesus como Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for através de mim, segundo, né, palavras de Jesus. Então, o homem, ele precisa se encontrar com Jesus. O homem precisa ter a Bíblia como norte. Jesus, ele deu uma surra no diabo, né, através da palavra de Deus no deserto. O diabo tentou enganar Jesus com a própria Bíblia, mas Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Foi ele que escreveu praticamente, né, digamos assim, metaforicamente falando. Ele é o dono da palavra, a autoridade é ele é o verbo, ele é a palavra, né? Então, ele foi ali, ó, e colocou o diabo no seu próprio lugar. Tem muita gente que pega essa bússola e ensina a direção errada através dela. Tem gente que faz isso. A gente se vê aí tantos falsos profetas, tantas seitas e heresias, mas Jesus disse, nenhum outro religioso falou isso, nenhum outro santo, né, ou, né, líder de religião, digamos assim, Jesus não é líder de religião, mas só para você entender, você entende o que eu estou querendo dizer. Nenhum deles, nenhum grande mestre do passado disse que ele era a verdade, que ele era a vida. Muitos deles falaram assim, acho que foi Confúcio que falou, olha, eu não encontrei a verdade. Outros falaram a mesma coisa, né? O que é a verdade? Grandes pensadores gregos, né? Eu não sei o que é a verdade.
Mas Jesus chegou e falou assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus, ele deixou bem claro que ele é o único caminho. Tem muita gente que fala assim, o crente é soberbo, o crente é arrogante, o crente acha que só ele que está certo. Não, a palavra de Deus é a verdade. Aquele que lê a palavra de Deus, aquele que obedece o que Deus manda em sua palavra, esse está no caminho certo. Aí você briga com a palavra de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu não acredito mesmo assim. Assim como Adão e Eva. Eu acredito que não vai dar nada isso, vai ser uma pequena desobediência. Esse é o problema do ser humano. O achômetro. Esse que é o problema. Então, só o Espírito Santo para convencê-lo do pecado. Por isso que nós temos hoje, nas nossas mãos, uma grande riqueza. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Muitos queriam ter essa palavra, mas não têm. Né? Muitos gostariam de ter acesso, como eu falei, igreja perseguida, países fechados, muitos não têm acesso à palavra de Deus, muitos queriam ter na sua própria língua, né, a palavra de Deus. Alguns países ainda, algumas tribos do mundo ainda não têm a palavra de Deus, muitas, né, na verdade, né, tem muitos, por mais que tenha muitas línguas com a palavra, muitas ainda não têm também. Então muitos queriam ter esse privilégio de, como você e como eu, de termos a palavra de Deus na nossa própria língua e podermos assim refletirmos e meditarmos nela. Então, use a palavra de Deus, reflita sobre ela, redirecione a sua vida através da poderosa palavra de Deus. Existe um Deus maravilhoso que nos ama, existe um Deus maravilhoso que quer o nosso bem e que sempre está tentando nos colocar na rota, nos colocar na direção certa. Ele sempre quer nos colocar na direção certa. Ouça a voz dele nessa noite e volte-se para ele. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos agora. Nós vamos orar por aqueles pedidos que foram feitos aqui, né, no YouTube, por aqueles que estão aqui conosco. Vamos orar. Feche seus olhos agora. Faça desse momento agora o seu momento de reflexão na palavra, de oração. Pense em tudo isso que a gente fez, que a gente falou, né, nessa reflexão da palavra de Deus. O que será que você tem feito? Você tem dado valor à palavra de Deus? Você tem se orientado por essa bússola que é a palavra de Deus? Ou você toma suas decisões por conta própria? Vou fazer o que eu quiser. Se você é um crente em Jesus, principalmente, querido, use a bússola. Use a bússola. O que Deus quer dessa situação? Coloque a sua vida diante de Deus agora e ore comigo. Feche seus olhos agora e busque Deus através da oração. A palavra de Deus é luz para que não nos seja necessário, né, tatear o caminho à base de tentativa e erro, né? A palavra de Deus está aí para isso, para nos mostrar o norte. Você não precisa ficar errando, vou acertar. Já viu quando você pega um fio, né, de um aparelho, sei lá, e você não sabe muito bem a ordem, né, dos fios ali, você, poxa, tem 5 fios para testar, e você não tem manual, você não tem nada, imagina a situação, e você tem que ficar testando, né, fazendo comparações, fazendo combinações, melhor dizendo, na tentativa e erro, aí dá um curto, aí você tenta outra combinação, imagina, terrível, né? Agora, se você tivesse um manual, olha, o fio verde vai aqui nesse buraquinho 1, o fio azul vai no buraquinho 3, imagina, você tem um manual e você vai certinho no local. Assim é a palavra de Deus. Tá tudo ali, para você não precisar errar. Tá ali, a bússola tá certinha ali para você não precisar se equivocar. Use a palavra de Deus. Use aquilo que Deus deixou para você hoje. A voz dos profetas estão ali, as tentativas e erros de Davi, de Moisés, dos apóstolos e tantos outros homens e mulheres de Deus estão ali para você não precisar errar de novo. Tá ali. Peça ao Senhor para mudar a sua vida. A única direção para aqueles que não têm a palavra de Deus é seguir achando, né, que o seu caminho que está escolhendo é o certo. E aí eles vão bater cabeça como tantos outros bateram no passado. Mas você tem a palavra de Deus, então coloque ela como sua direção, como sua bússola. Em nome de Jesus, é a riqueza de Deus para aqueles que têm. A palavra de Deus, ela está aí, traduzida na tua língua, para que você possa seguir esse norte. Coloque agora diante de Deus a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que ela possa servir como objeto de iluminação, né, de luz, e não objeto de decoração.
como eu disse anteriormente, uma bússola guardada no bolso, uma bússola, um manual de instrução, né, um GPS fechado, desligado, ele vai servir apenas como decoração em algum lugar. Não vai adiantar de nada. Mas quando você pega aquele objeto e você usa, ele é luz, ele ilumina. A Bíblia é a mesma coisa, a palavra de Deus é a mesma coisa, é o teu norte. Coloque ele diante do Senhor, coloque a sua vida diante dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui como a tua igreja, estamos aqui como teu povo, estamos aqui, Deus, como pessoas, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Precisamos, Deus, do norte que a tua palavra nos dá. Precisamos, ó Pai, ser direcionados pelo Senhor. Nos ensine, Deus, nos ensine a buscar sempre em oração, sempre em meditação, orientação do Senhor, em oração e na tua palavra para as decisões que vamos tomar. Que não possamos, ó Pai, ficar tateando como cegos, né, buscando o caminho, fazendo a chamada tentativa e erro. Deus, que possamos, ó Pai, ir certeiro através da tua palavra e das orientações. É uma palavra pregada, é uma palavra ouvida, é uma palavra estudada. Senhor, nos ensina a ser dependente dessa palavra. Comemoramos aí nessa semana, comemoramos aí o dia da palavra de Deus aqui no Brasil, né? Meditamos, refletimos, vimos estatísticas, muitas igrejas mostraram estatísticas, mostraram aí, né, o que temos hoje, né, na palavra de Deus. Muitas igrejas falaram sobre países, né, que não têm a palavra de Deus. Deus, isso tudo para que pudéssemos refletir, pudéssemos meditar na importância de valorizarmos a tua palavra. Muito obrigado porque hoje, nesse momento, nós compartilhamos um pouquinho dela, né? Um aperitivo dela. Lemos um salmo, uma música, uma poesia que fala do poder que há na palavra que sai da boca de Deus. Sabemos que toda a escritura é divinamente inspirada, ela é apta para discernir, para orientar, para chamar a atenção, para colocar no plumo, né? Para colocar no rumo aqueles que estão tortos, para aqueles que estão sem direção. Deus, que esses que nos ouvem agora possam, a partir de agora, fazer, ó Pai, renovar a sua aliança com o Senhor. Pedirem perdão agora, que possam agora, nesse momento, Deus, cada um deles, possam agora pedir perdão ao Senhor e realinhar-se, colocar as suas vidas, ó Pai, realinhada de acordo com a Tua palavra. Senhor, que eles possam se consertar. Muitos agora estão sofrendo por consequências de uma escolha errada, mas agora, ó Pai, estão querendo se direcionar, pedindo ao Senhor perdão. Sabemos, ó Pai, que enquanto estivermos diante do Senhor, em humilhação, em busca pelo Senhor, colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo perdão pelo erro, clamando ao Senhor por uma direção certa, sabemos que o Senhor não deixa esses sem ser respondidos. Então, Deus, esses que estão agora clamando por uma direção, esses que estão agora, Deus, pedindo perdão pelo erro que fez no passado, o Senhor ouve cada um deles. Coloca eles agora, Pai, no caminho certo, em nome de Jesus. Cada pedido, ó Pai, dos meus irmãos que estão sendo feitos aqui, que foram colocados aí no chat, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa atender cada pedido, que o Senhor possa responder cada súplica, que o Senhor possa transformar cada vida, em nome e por amor de Jesus. Muito obrigado, Deus, por aqueles, ó Pai, que estão conseguindo ouvir a Tua voz, que estão conseguindo ser redirecionados pelo Senhor, que já tem testemunhos para contar da vida que levava antes e que de alguns dias para cá já estão levando depois, né, com Cristo no barco, com a direção da Tua palavra, e tem conseguido, Pai, tem conseguido caminhar mais assertivamente, tem conseguido se desviar daquilo que poderia no passado ter dado, como diz a expressão dos dias de hoje, né, ter dado ruim, e hoje estão conseguindo viver uma vida mais pautada com a Tua vontade e tem conseguido usufruir da bênção que é andar segundo a Tua vontade. Muito obrigado por essas vidas, Deus, e esses que estão renovando a sua aliança hoje, que estão vindo aí de uma onda, né, de muitas tentativas e erros, né, acertos e erros, mas que estão agora diante do Senhor, pedindo ao Senhor uma nova orientação, que a partir de agora, Deus, tudo seja diferente em cada vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Seu amor,
Muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado pelos louvores entoados nessa noite, muito obrigado, Deus, pelos momentos como igreja que nós tivemos aqui, pela nossa dinâmica da IBD, pelos momentos aqui de relacionamento, né, dos irmãos em casa aí orando, né, respondendo as dúvidas, as perguntas, rindo às vezes. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque podemos ser a sua igreja, mesmo, Deus, de uma forma impessoal, mas aqui interagindo como igreja através da internet, através dos canais de redes sociais. Muito obrigado, Deus. Nos dê um restante de noite abençoado pelo Senhor, que a graça salvadora de Jesus, que o amor de Deus e a consolação e a presença do Espírito Santo, né? Esse que nos dá a possibilidade de entender a Tua Palavra, esteja com todos os membros da Igreja Batista Nova Esperança e com todo o povo de Deus, espalhado por toda essa terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Obrigado aí a cada um que esteve conosco nessa 1 hora aí. Obrigado aí pela presença de todos, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana, o restante de semana abençoado pelo Senhor. Continue aí compartilhando, se inscrevendo aí no YouTube, se inscreva no YouTube aí da igreja, compartilhe e curta aí o vídeo, né? Essa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor continue falando com vocês através da palavra de Deus, seja ela em papel, seja ela de forma eletrônica, mas que você continue balizando a sua vida pela palavra de Deus, principalmente você é um crente em Jesus, tá bom? Obrigado pela presença, fique na paz e tchau! Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos,